Bom dia, bom dia, bom dia. Chegamos à nossa segunda live. Bom dia a todos, sejam todos bem-vindos. Vamos aguardando um pouquinho enquanto o Instagram vai notificando as pessoas que nós já estamos aqui. Bom dia, Roberta. Bom dia, Wesley. Bom dia, Érica. Bom dia, Nutri. E essa é uma live, né, gente, sobre alimentação e amamentação. Nós abrimos uma caixinha de perguntas lá no Stores e foram enviadas várias perguntas. E nós vamos respondê-las hoje. Quero muito que todas essas dúvidas sejam respondidas. Se alguma delas ficar aí pendente devido ao tempo, a gente coloca depois lá no feed respondendo ela, tá? Tanto eu quanto a Nutri. A gente compartilha dessa mesma ideia. A gente depois responde diretamente quem enviou, tá? E vamos aguardando só mais um pouquinho, porque ainda tá notificando, para ver se entra mais alguém para a gente poder começar nosso bate-papo. Hoje vai ser bem dinâmico, né? Porque é bom quando tem as perguntas assim, que a gente já sabe que é a dúvida de vocês. Fica tão bacana saber que a gente está respondendo essa dúvida, porque muitas vezes, né, a gente vai criando conteúdo, tira algumas que vão chegando, mas às vezes aquela sua fica, né? E é bacana ter esse retorno de vocês para a gente direcionar, né, um conteúdo mais assertivo, tirando essas dúvidas. Quem tá aí com a gente, vai compartilhando, já vai avisando que começou. Talvez a dúvida de quem enviou seja a dúvida de outras pessoas também. E a nossa Nutri vem chegando também. Tá aí, já vou te colocar aí. Bom dia! E... Que honra tê-la aqui Bom comigo! dia a você. Estou chique demais, gente. Na minha segunda Ai, que live, recebendo um coisa. nutricionista Fico para com as minhas mamães vergonha. tirarem dúvidas. Fico Ai, gente, eu estava até comentando, né, com a Elô mesmo, né? Eu tenho tia tantos da fruta, filhinhos. é a tia da fruta. É. Ai, Gente, tem participação ai, internacional. que chique. Dani, Tô falando? ó, participação da, da Olha, da Áustria. que Bom dia, maravilha. Dani. Então, Legal, né? Então, né, Um eu tô aqui primo. contando para todo mundo, né? Nós abrimos aquela caixinha de perguntas lá, chegou coisas muito interessantes, né?
E muitas vezes a dúvida de uma mãe pode ser a outra, né? De outra mãe. Então é bacana ter essas perguntas, porque acaba gerando um conteúdo que você fala assim, nossa, consegui tirar a dúvida daquela pessoa, né? E eles ficam felizes. Eu acho que esse é o caminho, né? Distribuir um conteúdo assertivo, eliminar dúvidas, deixar as pessoas mais conscientes, né? Principalmente nesse tema, né? Alimentação e amamentação. Como tem tanta coisa que interliga, né? Uma envolve a outra, né? E fora É. a questão de crença mesmo, né? Você Mas já é duas mamãe de duas, né? foi Foi totalmente diferente, diferente. não Mas, foi? mas eu falo assim, De é duas porque o conhecimento ele princesas. liberta, né, Nutri? Eu acho que quanto mais você vai absorvendo ali esse conhecimento, você vai aprendendo a lidar com essas situações. No início, lá na minha primeira gestação, por mais que a gente é profissional da saúde, né? Não adianta, né? Casa de ferreiro, espeta de pau. Então, muitas coisas a Com gente certeza. vive aprendendo, muitas coisas mudam, né? Na época lá dos nossos anciões, lá dos nossos avós, tudo era muito intuitivo, né? A parte científica ali hoje, antigamente era pouco, era mais pela vivência. Ah, deu certo com um, vai dar certo com você também. E essa crença chegou até hoje. Muitas pessoas são assim, acreditam nisso. Eu acho que a gente não precisa, acho que a gente não precisa nem ir muito longe, Uhum, pode ir nos nossos pais mesmo, né? Muita coisa, uhum, muita coisa cultural, né? Então, que vem da mãe, né? Passando mesmo, né? Para as nossas uhum. avós, passando para as nossas mães, né? E é tão engraçado porque a minha avó, né? Sempre morou em roça e tal. E aí, um primo meu agora recente, tem uns 2 anos mais ou menos, e eles tiveram o primeiro neném, e aí eu conversando com ela, e esse neném dando muito trabalho, né? Não queria fazer a pega, né, no peito e tal. E aí eu liguei para minha avó, não, minha avó tinha ligado, e minha mãe conversando, e a minha avó falou que tinha feito mingau, um mingau de fubá pro neném, Nossa, meu recém-nascido, gente. Deus do céu. Gente, eu liguei na hora pra minha avó. Na hora. Eu falei, vó, você não pode fazer uma coisa dessa, vó. Nossa, você vai matar o menino. O menino, nossa, não. E eu fiquei muito desesperada, muito desesperada. Ela Aham. simplesmente riu na minha cara. Ela falou, minha filha, eu tratei Nenhum desses morreu. meus filhos tudinho desse jeito. Aí, Aham, qual é o meu argumento? aham. Né? Ninguém morreu. Eu falei, misericórdia, como que eu vou travar uma batalha com a minha avó que teve 9 filhos, né? Como eu vou travar Uhum. uma batalha com a minha avó? Sem chance. Ai, mas eu fiquei tão chateada. Eu falei, E misericórdia, como assim, é que eu faz um trem desse com o entendo que, menino? que essa passagem dessas crenças, hoje, a nossa obrigação, quando vai ser mãe, fala, eu estou gestante, ou até antes que pretende, você se preparar. Não adianta, né? A gente tem que buscar o preparo antes. Muitas vezes a gente gasta com enxoval, gasta comprando itens que né? Não tem essa necessidade, gente. A maternidade ela tem que ser simples. A maternidade tem que ser prática, né? E a gente tem que investir no conhecimento, no estudo, né? Para trazer essas coisas. Procura saber se realmente é verdade, se tem uma evidência que comprova aquilo, né? Isso é muito importante. Só que essas pessoas mais antigas, Sim, né, que tem tanta sabedoria também, tem muita sabedoria que eu falo, até falei na live anterior, tem muita coisa que tem um significado, mas aquilo ali ele foi comprovado, né? Aquilo ali teve uma justificativa e hoje a gente pode utilizar dessa forma, mas algumas coisas não, né? Algumas coisas aí já se caíram por terra, jamais se pode fazer, né? Principalmente esse exemplo aí que você citou. E uma coisa tão próxima, né?
Nós passamos por coisas muito próximas que muitas vezes a gente não consegue intervir. A gente não consegue. Justamente. E até às vezes, né, amiga, quando Mas é uma amizade antiga, Heloísa. gente. Para quem está aqui, é uma amizade Ai, Deus, antiga, tá? É a formação dela, a minha, gente, nós caminhamos aí. desde a infância, gente. Que foi, olha eu, amiga, Isso, desde a exatamente, porque infância nós e somos isso foi ontem. novinhas, né? Nós temos o quê? 18 Não anos. é? É, então, assim, quando acontece, até mesmo, né, questão, por mais, igual você fala, a gente profissional da saúde, mas quando acontece com a gente, parece que o negócio some da Som. cabeça, né? As coisas que a gente sabe, né, parece que some, né? E aí é muito importante, né? E aí você imagina quem não tem, né? Quem não teve informação, né? Também em questão, né? Uhum. Por exemplo, aí Isso. da amamentação, Então, para a gente né? começar Então, a tirar dúvidas, vamos lá. então, vocês que estão aqui, bom dia, muito obrigada a todos que estão aqui. Foi lá na caixa de pergunta que nós abrimos referente à alimentação e amamentação, e essas perguntas serão respondidas hoje pela nossa nutricionista, Thais Amaral. E quem tiver mais alguma, se a gente não conseguir responder todas, depois a gente responde eles diretamente, né, Thaís? Você estava falando de comum acordo, porque a gente já são nessas dúvidas, tá? Porque eu quero mamães conscientes e que Sim. consigam ter uma maternidade tranquila, segura, sem muitas limitações, né? E que seja de forma saudável, né? Todos nós hoje precisamos Uhum. disso, estar saudável, estar bem, né? De saúde. Vamos lá, Thaís. A primeira pergunta que chegou. Peraí, só um pouquinho. O moço do leite tá Não passando. tá dando para escutar, não, tá tranquilo. Mãe que amamenta pode fazer dieta? E aí? Hum, e agora? Deixa eu falar, eu vou só falar uma coisa. Tirem suas conclusões. Vocês acreditam que a mãezinha que está amamentando, a gente precisa aumentar até 500 calorias por dia para até mesmo para a produção, né, para o desgaste, né, do déficit calórico que ela fica na produção do leite? Vocês acham que não tem jeito, gente? Infelizmente, tá? Infelizmente não, felizmente. Por quê? Porque tem que ter uma boa alimentação, então nada de pensar em dieta, tá? Nada de ficar pensando em dieta, porque a hora não é agora, né? A hora de fazer dieta não é agora. Até porque você vai A emagrecer, própria, você vai perder a peso. própria amamentação, Tá né? achando A que própria amamentação, de, ela produz ali gasto exatamente, energético na mãe, né? justamente. Muita. A gente gasta muita caloria, viu? A gente precisa de muita energia para fabricar, até mesmo para estar lá amamentando, né? O seu neném. Então, não, gente, Não é não pense em dieta. Você tem que pensar na dieta, porque assim, a gente tem uma crença de dieta que é uma coisa restritiva, é uma coisa ruim, ficar fazendo dieta, né? Dieta para emagrecer, dieta. Não, a dieta, põe na cabeça de vocês. A dieta é o estilo de alimentação que você tem. É a é sua a opção, alimentação né? diária, é uma dieta. Independente se você isso. Então, tira esse negócio de dieta, ai, dieta é coisa de restrição, é coisa para emagrecer. Não é. A dieta é a sua comida diária, o seu estilo, né, de alimentação, né, o que você come diariamente, mas como é que a pergunta foi realmente, né, de dieta, entendo que Isso. realmente é para emagrecer Nutri, mesmo, né? então, quais os alimentos interferem na amamentação? Posso comer?
Esse interferir, esse interferir que corta a alimentação, como Olha, que é? O que que você me o que eu fala disso? entendi O aqui que que você entendeu? é possa interferir de algum modo positivo ou negativo. Tem mais à frente uma pergunta que fala, né? Quais os alimentos que possam aumentar essa produção de leite? Vamos deixar para os pontos positivos nessa pergunta e coloca, se você quiser colocar agora, quais os alimentos que interferem negativamente na alimentação, na amamentação, tranquilo. Tá, porque tem também Não, questão isso. da alimentação da Sim. mãe, né? Também, que também tem, justamente. Então, quando você está amamentando, tudo que você come, tá? Seu neném vai comer também no leite, entendeu? Então, viu? Então, se você ali tomando uma cerveja, né? Mamães que amam uma cerveja, não tem cerveja. Você vai passar álcool pro seu filho, né? Aquele docinho, né, diariamente, também não é recomendado. Você vai estar, né, dando muito açúcar para o seu neném. Então, assim, são alimentos, café, café, aquele refrigerante topíssimo que vocês gostam, né? Que topíssimo não tem nada. Também, né? Que Um mais? vinho, um vinho, Ai, gente, meia uma frituras. tacinha. Nossa, ainda mais o vinho, a partir de 10% alcoólico. Então, assim, tudo isso, né, vale muito a pena você restringir esse tipo de alimentação, né? Até mesmo o chá, né? O chá mate tem bastante cafeína, né? Então, são alimentos que você vai restringir alguns meses, né? Por quê? Porque tudo que você come tá vai indo para o seu neném, né? Então, isso, imagina, né? Aí já vamos entrar já nas cólicas, nos gases, né? Na Ótimo você agitação da entrar nesse ponto, criança. porque teve Então, uma assim, pergunta também exatamente isso. Quais os alimentos podem provocar cólicas no bebê? cri-cri, adivinha. A cólica em si, aí a gente não tem questão assim, se você comer isso, vai dar cólica no neném. A gente tem, em questão de cólica, a gente tem uma questão de. Eu esqueci como é que chama, de 3 em 3, um negócio assim. Por quê? Porque são, geralmente, a cólica, ela começa aos 3 dias de vida, ela dura geralmente em 3 meses, Não né? falou. Geralmente, quem tem, tá, Uhum. gente? Não são todas as crianças que têm, não. Isso. E Sim. tem um horário específico. Ou 3 horas da tarde, ou, né, ou 3 horas da manhã. Então, tem isso. Então, vocês reparem, tá? Vê aí, busquem na memória, ou se você está passando isso por agora, sobre isso. Então, a cólica, ela é classificada nisso. Temos a agitação da criança, né? Então, a agitação, cólica e gases. Talvez você ache que é cólica, mas não é cólica, são gases. E aí, a gente estava falando que a mãe come vai para a criança. E o que geralmente Tem causa que gases observar a na sua gente? alimentação, né? Feijão. Isso, então feijão, o repolho, brócolis, couve-flor, alho, cebola. Então, esses alimentos são alimentos que causam muita flatulência, muitos gases, né? Então, ó, aqui a Rebeca. A Rebeca também é nutri, a mamãe também. E aí ela falando que também pode ter Imaturidade. a isso do sistema digestivo. Lembrando que quando o neném é gerado,
como que a gente fala? É aquele Céfalo sistema caudal. cérebro caudal, né? Ele começa a ser formado pela cabeça. Ele começa a ser formado pela cabeça, então ele vai descendo, né? Formou a cabeça, né? O sistema nervoso, né? E vai passando até terminar, né? Concorda comigo, né? O intestino, né? Já tá mais embaixo. Às vezes, tem criança que demora até um ano, né? A gestação. Porque aí o neném sai, 9 meses, né? Normalmente, né? E ele demora até um ano para ficar bom, Essa um imaturidade. intestino mais maturado. Então, se essa criança, essa criança teve isso, né? Com certeza ele pode ter sim essa cólica, pode ter esse problema com gases também, essa agitação, né? Que fica aquele chorinho tão desesperador, né? Principalmente em mães de Falando primeira isso, viagem, Thaís, né? é igual eu falo muito também para as minhas mães, tanto relacionado ao sono quanto à amamentação. A Rebeca colocou bem a questão da imaturidade do sistema digestório e também a imaturidade intestinal, né? O bebê por si só, muitos não têm cólica, né? Tem mães que são abençoadas com bebês que não têm. Tem outros que têm menos, mas nós precisamos lembrar que nem tudo é cólica, né? Nem tudo é cólica. Ah, não foi porque eu comi uma comida que tinha pimenta. Ah, não foi porque eu bebi o café. Não foi porque eu, né? Algo do tipo que possa estar provocando essa cólica no bebê. Tem a questão da disquesia também, que muita gente desconhece esse termo, né? A disquesia, ela é quando a imaturidade intestinal tá tudo novinho, né? Então, aquilo ali vai sendo aberto, né? Conforme o bebê vai amamentando, o intestino, ele vai, digestório, né? Faz a digestão e vem para o intestino, para eliminação. Então, aquele que está fechadinho, ele está sendo aberto. Então, o bebê sente dor, né? Nessa parte intestinal. Muitas vezes eles choram por isso, né? Eles sentem aquela dificuldade na hora de evacuar, justamente por isso, porque aqueles músculos ali, eles estavam parados, né? Agora que ele está começando aquela movimentação. Então, isso atrapalha tanto na parte da amamentação desse bebê, atrapalha na parte do sono, porque muitas vezes todo mundo acha que tudo é cólica, e nem sempre é, né? E quando pensa na cólica, já vai pensar na alimentação da mãe. Nossa, foi porque a mãe comeu isso, né? E muitas vezes, essa interferência E a não mãe é da tá, né? alimentação. Por isso que eu falo, a gente tem que conhecer primeiro o nosso bebê E para a mãe saber exatamente né, o processo que acontece com ele, as etapas, né? E E nesse momento, né, a exatamente, mãe já tem tá mais tão uma culpa. fragilizada, né? Porque ela tá com tanto de apoio, Tudo é culpa da mãe. tudo é culpa da mãe, Exatamente. né? Então, esse momento né, que a sogra chega, a mãe chega, a avó chega, não, não é assim, você tá fazendo tudo errado. E aí dá um desespero, fala assim, chega, eu não vou dar de mamar mais. Eu não sei. Ou para de comer, né? E uma coisa de antes, né, mesmo da criança, na gestação, é muito importante que a mãe Já tenha um começa, estilo né? de vida mais saudável, né? Porque, isso. Por quê? Porque já foi identificado, antes era assim, será que a minha microbiota, né, tem a ver, vai ter algo a ver, vai atrapalhar a microbiota do meu filho? Antes era, né, sim ou não, sim, e hoje a gente já sabe que sim, né? Então, tudo que você come, igual a gente estava falando no começo, até mesmo se você engravida tem um intestino preso, um intestino que tem mais bactérias ruins, né? Do que bactérias boas, uma desbiose, você acaba que o seu neném também vai pegar isso para ele, né? Então, essa microbiota, vamos dizer assim, ela é compartilhada, né? Então, por isso que eu fico mesmo no pé, né? Eu acompanho gestantes que estão querendo uma melhor alimentação, né? Para ter uma alimentação melhor. Então, assim, se livrar dos industrializados, né? Daqueles alimentos muito processados,
embutidos, né? Salsicha, bacon, calabresa, presunto. E isso Então, é gente, para vamos a tirar vida, né, isso. Nutri? É, Independente, né, de estar amamentando ou exatamente, não, eu acredito que é justamente. para a vida em si. Isso. Então, assim, é uma reeducação alimentar que você vai levar para sua vida, para sua casa, né? Porque também não adianta não ter ajuda, né? Então, assim, às vezes o marido também, né, fica lá achando que está fazendo dieta e não tá, você está comendo melhor. E se, né, vem a ajuda Uhum. dele também, vai ser melhor ainda, né? Que não fica tão difícil, né? Então, assim, evitar mesmo, né, em questão dos refrigerantes, dos sucos, né? Em pó, em caixinha, tem muito açúcar. Então, já vou Pode comer colocar essa quanto, pergunta aqui, ó, né? porque tá encaixando Agora. certinho com o que você está falando. A alimentação da mãe influencia nos nutrientes referente à qualidade desse leite? Com certeza, né? Uma pessoa que tem uma alimentação mais saudável, 80% saudável, que a gente também não consegue ficar O comendo. dia do Sempre lixo. tem aquela, né, aquele docinho, né, aquele bolo de pote, né, Bárbara? Ela vi que a Bárbara estava aí. A Bárbara, a rainha do bolo de pote. Passar vontade na gente. Então, assim, tem aqueles, né, até mesmo aquela ansiedade que bate, né? Aquela ansiedade, você já tá assim, ai meu Deus, como é que vai Chega na hora de voltar ao ser? Como é que tá? trabalho. Então, assim, a ansiedade. Então, assim, dá vontade, né? É. Então, o que acontece? É não exagerar, né? Porque a reeducação alimentar, tanto para quem não está gestante ou amamentando, como, né, normal, ou para quem tá, é igual. A gente precisa comer mais saudável, independente, né? E isso sim reflete sim na qualidade da alimentação do neném. Claro, tudo que a gente come vai sair pelo leite, né? Faz parte. Então, se eu tenho uma alimentação mais gordurosa, mais cheio de aditivos, né? Se eu tenho uma com mais conservante, com certeza o meu Você colocou um filho ponto muito importante, vai né? ter também, Essa parte né? dos Vai ter conservantes, né? benefício. Nós precisamos lembrar também, né, dos bebês com tolerâncias, né? A PLV, né? Então, a alimentação da mãe aí tem que ser mais criteriosa ainda, né? Ela precisa tem algo. Aí sim, eu acredito que entra Isso. algumas limitações, né? No amamentar, na rotina familiar, porque aquela. Isso. Com certeza. Pode falar. Até Até mesmo quando você consegue também ver, por exemplo, o seu neném não estava sentindo nada, tá? Você via assim, que é meio que uma birrinha, ou então é coisa nova, né? Que tá rapidinho, acalma. Aí entra aqueles alimentos, tipo, poxa, o que que eu comi que pode estar atrapalhando isso, né? Prestar atenção. Então, todos esses alimentos que eu tinha falado, você pode ver, questão, será que eu exagerei? Será que eu comi muito, né? Ou não, tal. Já vê. Tirando isso, questão de leite e derivados, né? Que é onde entra essa alergia do APLV. Então, se o seu neném tá, né, muito incomodado, chorando demais, tem um sinal muito importante, sangue nas fezes, né? Então, você já vai, né? Já vai pedir socorro, porque é muito sério. A alergia é diferente de intolerância, né? Essa intolerância que a gente fez aqui, falou aqui sobre os alimentos, você vai tirar ele da sua alimentação, claro, né? Vai identificar qual alimento que é e beleza. A alergia, vamos, vamos ter uma live, não vai, Lelo? É um assunto Sobre a PLV, muito então não vou importante. nem entrar muito em assunto, tá?
Muito importante, porque várias mãezinhas não sabem e às vezes deixa a coisa ficar mais feia, né? Ficar muito grave e isso o neném sofre muito. Por quê? Porque ele não consegue fazer a digestão, né? Então isso ataca demais a conta. Uhum, Então, vou deixar esse assunto aí uhum. para mais Mas específico, só para né? deixar, Uma até só para pessoa que deixar entende, um uma alerta pessoa para que as passa meninas por que estão isso. aqui e gestantes também. É, o bebê, gente, Uhum. xixi, cocô, sempre são termômetros para você, mamãe. Xixi e cocô do bebê. Ele influencia nessa parte de reconhecer algum tipo de doença que esteja acontecendo com seu filho. Redução em número de evacuação, existe a quantidade de tempo que se pode aguardar para isso, gente. Tem bebês a partir da quarta semana que podem sim acontecer de ficar até 7 dias sem evacuar. Antes disso, não existe essa possibilidade. O bebê que está amamentando constantemente ele ficar sem evacuar ou fazer xixi. E atentar que esse xixi do bebê, ele sempre tem que estar claro. Sempre. O xixi do bebê, você percebeu que tem algum cheirinho diferente, que teve alguma rajazinha ali meio avermelhada, principalmente nos primeiros dias de vida, também fica atenta com isso. Mas, para não fugir do nosso assunto, vai ter uma live específica, igual a Thaís falou, para a gente falar sobre isso. Porque muitas vezes a mãe não consegue perceber essas alterações no bebê, porque é muita coisa, né? Vamos combinar que é muita coisa ali no primeiro mês de vida dessa criança. Então, ela não consegue perceber. Se ela não perceber, o caso vai agravando, né? E a complicação ela tende a causar danos nessa criança. E essa alergia à proteína do leite, ela é muito específica. A mãe precisa ter muitos cuidados depois com a própria alimentação dela. Então, é um assunto mais extenso que a gente vai abordar com vocês depois. Tá bom? E para gente muito, E é muito interessante, viu? então tá. Também, E vamos lá muito para bom outra mesmo. pergunta que não quer calar, que apareceu ela 2 vezes. A mesma pergunta. Quais os alimentos, então, Eita, outro, vai auxiliar para eu aumentar a minha produção de leite? água. E eu vou colocar outra coisa na minha parte. A Nutri Água, fala água e eu vou falar água. sucção. Não existe amamentar sem ter sucção. Entendeu? É o casamento perfeito. Não é isso? Sim. Aqui a gente até coloca em questão de, no mínimo, 3 litros de água, né? Precisa. Por quê? Porque o leite, para a produção, ele precisa disso, né? E também, claro, a sucção. Quanto mais o neném faz a sucção, vem a produção de leite. Lembrando, não existe leite estocado, viu? A gente não produz leite, ó, fica aí. Daqui 3 horas o neném vai vir. Então fica aí. Não existe isso, né? Então não existe esse negócio de guardar lá no potinho interno. Não, o leite ele vai sendo produzido conforme a sucção. Então, quanto mais o seu bebê faz, né, essa sucção, mais leite vai sendo produzido, né? Tem alguns alimentos que a gente fala que é o Galactose. gala, galac, galactogogos, isso. Então, a gente pode, a aveia, ela entra, né, nessa classificação. A gente também pode colocar alimentos que tenham gorduras boas, né, como o abacate, o Tudo em azeite. equilíbrio. Gente, não vamos exagerar, tá? Eu já vi até uma coisa que eu não costumo recomendar são castanhas oleaginosas, né? Mas eu até estava olhando um artigo ontem que pode, mas não pode papar, não pode passar, né? Tipo assim, por exemplo, três amêndoas, 2 nozes. Então, isso é no dia,
né? A gente não pode falar oito amêndoas, que é uma porção, são 3 castanhas do Pará, entendeu? Então, tem que ter muito mais cuidado, né? Por quê? Porque são produtos alergênicos, né? Tanto as oleaginosas, né, igual o amendoim, né? Então a gente precisa ficar atento a isso para não provocar né? É, é igual o leite, né? O leite também. Esse consumo exagerado, né, também, pode ser que sim, né? Então, a gente não pode. O recomendado é igual a gente estava falando. Uma coisa é variar a alimentação, né? Por exemplo, você não precisa comer beterraba todo dia. Comer todo dia, não. Um dia você come beterraba, outro dia cenoura, outro dia chuchu, outro dia abóbora. Então, essa variação, por quê? Porque a gente precisa de mais vitaminas, né? Vamos dizer, por exemplo, a cenoura, ela é precursora de vitamina C, ela tem vitamina A. Então, é beta-caroteno, precursora da vitamina A, tem vitamina C também. Aí eu vou ficar cenoura, 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 né? Você tem que abrir um leque aí de alimentação, né? Inclusive, quando eu falei para vocês sobre aqueles alimentos como repolho, brócolis, couve-flor, né? Que são alimentos que causam mais gases, vocês podem comer. Até, por exemplo, quando você falar assim, nossa, hoje eu comi brócolis, acho que meu neném estava mais cheio de gases, né? Eu senti que ele estava com a barriga mais, fazendo mais barulhinho, né, tal. Aí sim, né, onde você fala, poxa, eu vou diminuir o consumo desse brócolis, né? Não é você retirar essa alimentação, porque, meu Deus, a Nutri falou que dá gases, eu vou tirar. Não, não é isso, tá? Até porque alimentos verdes escuros são muito ricos, né? Rico em cálcio, rico em ferro, então é muito bom. Então, como que você vai tirar, né? Não tem como. Então, a gente precisa ter uma variedade de alimentação, né? E também não precisa comer por dois, tá? Você só come por um, né? Isso. Ah, tá. Falou que tem um negócio. Ah, tá. Eu senti a necessidade de beber muita água na maioria 7 litros? Então, é muito, né? Mas o que que Muita acontece? coisa. Na minha parte de consultoria, Nutri, tem muitas mães que têm essa necessidade. Fala assim, nossa, eu tô uma sede excessiva, tô precisando beber água. Sim, você está precisando beber água, você pode investir, né? Você me corrija se eu estiver errada, mas eu espero não estar. Você pode ingerir sucos, né? Fazendo aí girando essa necessidade de líquido sua. Por que que tem mães que chegam a 7 litros por dia? Porque o bebê, ele tá lá fazendo a sucção, ele amamentou, fez a retirada daquele leite. A mãe, quando tá amamentando, sente muita sede. Então, quando ela tá ali, sempre é ideal ter a sua garrafinha de água. Então, se você for observar a mãe que está amamentando e bebendo água, ela vai chegar aos 7 litros de água por dia. Ela chega. Ela chega. Aí, É igual a gente é o fala, mínimo. é o mínimo. Exatamente, é o mínimo. É o mínimo, né? E falar que é prejudicial, não. Não existe você falar que líquido, ingestão de água seja prejudicial para a pessoa, exceto em alguns casos de doenças cardíacas, tá? Que a gente tem que observar. Que tem limitações. Isso. Que tem limitações. Também. Fora isso, se é uma mamãe gestante, gestante e que esteja amamentando, não é prejudicial e você não tem nenhum tipo de doença, tá? Nenhuma comorbidade aí. Você pode sim fazer a ingestão. Por quê? Quando o seu corpo te pede, é porque ele está precisando, tá? Exatamente. Se você consegue chegar a essa quantidade de líquido, é porque seu corpo está pedindo, tá bom? Mas tenta observar que na hora que você está amamentando, sempre a sua ingestão ela é maior e posteriormente você tende a ir mantendo um equilíbrio nessa quantidade. Se você retirar a quantidade de líquido
que você bebeu enquanto estava amamentando e for fazer só a medida sua do dia a dia, vai chegar nesse mínimo que a Nutri falou, tá? Faz essa observação aí, Roberta. E não é prejudicial, não precisa preocupar, tá bom? Nutri, então vamos seguir mais para frente, mas eu quero fazer uma outra observação que você tocou num ponto muito importante, os galactogogos. Nome difícil, né? Mas são alimentos e tem gente que faz uso de medicamentos para aumentar a produção de leite. Para Gente, aumentar a produção de medicamentos leite. ele não é aconselhável para você fazer isso, tá? A Nutri já disse para vocês que tudo que vocês ingerem passa para o bebê. As medicações que são utilizadas para aumentar a produção de leite, elas normalmente são antidepressivos, tá? Ansiolíticos e por aí vai. Não façam uso disso. Existem outras formas de você aumentar a produção de leite, nós já falamos aqui, e a gente reforça que aumentar a produção de leite, além de uma boa alimentação, é ingestão de líquido e sucção. Não existe outra forma. Se alguém falar assim para você, toma esse remedinho que aumentou. Eu não vou mentir, na minha primeira gestação eu fiz uso. Eu fiz uso. Mas eu desconhecia essa informação. Hoje, a gente aprendendo, tendo conhecimento, a gente sabe que não é o correto, não é o ideal e não faça isso. Existem outras formas. Procure um nutricionista, procure a sua consultora de amamentação, procure o seu pediatra, tá bom? Para que isso não aconteça. Tá? Pode interferir aí nesse desenvolvimento desse bebê, pode provocar reações futuras nessa criança, então não façam uso disso, tá? Vamos partir ali, ó. Eu costumo escutar muito nutricionista falando isso, né? Tudo que é cru, tudo que é enraizado ali que você pode retirar e comer, não é? Você pode, como se dizer, com maior qualidade, não é? Se você ali, a cenoura ela foi plantada, você retira ela ali, ela é uma coisa natural, você pode comer ela de forma tranquila. Então vamos partir para a alimentação ali, você quer aumentar essa produção, vamos focar ali na nutrição adequada, vamos colocar esse bebê para mamar, vamos beber água, é coisa natural, tá? Não usa nada que interfira no seu organismo assim, não, tá bom? E seguindo para a nossa outra pergunta, já falando aí de galactogogos, é verdade que a canjica aumenta o leite? Se for, posso comer bastante para aumentar a produção e o leite não secar? Ai, gente, vamos lá. Quem acredita, né, aumenta. O que acontece? Não é a canjica em si, tá? Pode ser a pipoca, pode ser. Ai, eu vi outra coisa. Algo que você gosta. Teve até uma historinha muito engraçada, né? Ela falou assim que estava até amamentando, e aí o esposo dela, ela chegou e falou assim, gente, pipoca aumenta a produção de leite. Aí eu falei assim, pipoca? Goiabá. Canjica, essas coisas, né? A gente já até, como é que fala? Acho que até anotei aqui, que outra coisa que eu tinha visto. Eita, cadê canjica, canjica? Não, anotei não. Mas aí o que acontece? E aí o esposo dela começou a fazer pipoca. E ela gosta de pipoca. Então o que acontece, né? Esse estado de alegria, de meu Deus, que delícia, né? Isso é questão hormonal, é questão emocional que faz isso com a gente. Se você não gostar de canjica, minha amiga, o negócio não vai rolar. Porque se você começar a comer canjica e não gostar, falar, não é o que eu quero, eu vou ter que. Como assim? Eu vou, né?
não vai adiantar. Então, são coisas emocionais, né? É uma Ali, a carga. acolhida do marido, né? O marido tá ali fazendo uma pipoca. Sabe? Então, é isso. Isso aumenta, porque você não está no momento de irritação. Ah, meu marido me ajuda, eu tô cansada, esse menino não sai do peito, só chora. Isso dificulta a amamentação, lembrando que esse estado de seu de estresse, de irritabilidade, essas coisas, o neném sente e é passado para o leite, né? Então, o que? A produção do leite, ela é muito ligada é ligada aos nossos hormônios. Por isso, a gente está com a sanidade mental muito importante. A gente está bem mentalmente. Por quê? Porque tudo é transmitido para a criança. Então, aquela criança estressada, né? Sim, tem a ver com o seu Uhum. também, né? Com o seu modo de estar, seu modo de amamentar. E a amamentação é uma coisa muito linda. É aquele momento que você está com Conexão. seu filho, está transmitindo amor, né? Então, são justamente. Então, se você não tem isso, acaba, né, E vamos prejudicando lembrar, ele né, e você Nutri, o também, né? ciclo das coisas, né? Canjica, ela tem o quê? Tem leite, tem líquido. Goiabada, ai, quando você come um doce, o que que acontece com você depois? Sede. O que que você está fazendo? Ingerindo líquido, entendeu? Então, mais uma vez, comprovando para vocês que a ingestão de líquido, ela te ajuda a aumentar a sua produção de leite, né? Então, assim, isso. E, também, e o seu estado também, né? Quando a gente está, assim, principalmente quando a gente está não muito alimentando bem, a gente tem essa precisão, assim, ai, nossa, queria um doce, né? Então é aí onde a gente tem que ficar mais alerta também, né? Muito Então, emocionante também. é muito emocional mesmo, e hormonal essa questão de leite. Porém, gente, tem umas coisas que a gente tem que respeitar muito, viu? Então, se você, né, come e tal, já sabe que não, né, tem outras vias, né, para esse aumento do leite, não vamos brigar com a vovó, não vamos Exatamente. brigar com a Né? A nossa nossa rede mãe, de né? apoio é o nosso Por suporte. favor. Agradece, A gente tem come que aquele ir bifinho. Eu até vi, eu até vi aqui, minha xará, ela é nutri também infantil, a Thaís Marques, nem sei se ela está aqui ainda. A gente fez um estágio na maternidade Dona Iris. Gente, é tão incrível as crenças que tem, que as pessoas chegam, o Então, leite não, se cair um pingo de leite no chão, o seu leite vai ser. Então, você tem que respeitar, são crenças, assim, às vezes bem limitadoras, mas você não pode chegar na pessoa e falar isso está errado, isso não existe, né? Por quê? Porque é psicológico da pessoa. Então, se já veio disso, às vezes até mães, né, que já têm outros filhos, né? Então, são coisas que a gente escuta e, como profissional, a gente não pode negar, assim, falar, por favor, né? Você é doida? Não, é acolher, né? E falar, olha, e saber também, né? Dar informação e tal. Então, lá tinha assim a gente tinha todo o cuidado também, né? Em questão disso, né? A gente não pode olhar assim e falar, ai meu Deus, sabe de nada. Não, de jeito nenhum. Né? São coisas que vêm da criação, né? Então a gente precisa, né? Ter esse acolhimento também, muito certíssimo. importante, né? Então, tem uma outra pergunta aqui, nosso tempo aí tá quase estourando. Na gestação, ganhei muito peso, agora não consigo voltar ao peso anterior. O que eu posso fazer? Enquanto ela está Durante amamentando, né? depois, Ela como é ganhou que é? peso na gestação, agora ainda é a amamentação exclusiva. Não consigo voltar ao peso anterior. O que que ela pode fazer, então, enquanto ela continua a amamentação? Você já comentou que não pode fazer dieta. Eu acho que eu acho que é aquilo, né, que a gente falou, porque ali não vai entrar a medicação, porque muitas mãezinhas largam, deixam, né?
tira o neném do peito para poder tomar medicação para emagrecer, né? Isso acontece muito. Então, é igual eu falei, né? A gente precisa ter esse ciclo, mas é alimentando melhor, né? Então, por que que ganhou tanto peso assim? Porque geralmente, nos dois trimestres da gestação, quem ganha peso é a mãe, não é o neném que faz você ganhar peso, né? Então, o terceiro trimestre da gestação, que você, aí sim, o neném vai estar ganhando peso, e você não tem como falar assim, filho, por favor, ajuda a mamãe, né? Não é, então você tem que se cuidar nesses, né, dos primeiros trimestres da gestação. Então, é você, né? Então, você tá ali comendo melhor, né? Tendo uma alimentação é comum, sim, a gestante, a mulher engravidar com sobrepeso e com obesidade. Mas aquilo ali a gente não faz tratamento para perda de peso, a gente faz uma reeducação alimentar. Então, para manter o peso, né? Um peso mais saudável, para evitar tanto a diabetes gestacional, Uhum. né? Como a hipertensão, E essa né? questão da mamãe Então, que tá, é essa questão isso. da mamãe que É tá amamentando depois. também, lembra ela que para amamentar você gasta energia, gasta bastante. Então, se você tá comendo uma alimentação de boa qualidade e tá amamentando, acontece de você voltar ao peso, graças a Deus eu consegui fazer isso. Voltar ao peso que eu tava no início da gravidez. Eu já estava com sobrepeso, mas eu consegui pelo menos voltar, eu não fiquei com resquícios de peso da gestação. E você agora que está amamentando, se você está com a alimentação adequada, né, rica em nutrientes bons, você vai ter o gasto energético de amamentar. Talvez possa acontecer de você até perder um peso aí nesse momento, né, enquanto amamenta. Não é isso, Nutri? Então, tá bom. Você tocou num ponto É isso mesmo. importante, que é a Então questão ajuda da muito. mãe com diabetes. Tem uma pergunta, mãe com diabetes, tem que ter cuidado extra com a amamentação, com a amamentação? Sim, sim, porque a gente tem a diabetes tipo 1, né? A diabetes tipo 1, a gente precisa de insulina, né? Geralmente a gente tá lá com a insulina injetada, né? A gente chama de insulina independente. Como a gente falou que a produção do leite gasta muita energia, sabe como que a gente tem essa energia? Ao comer, né? Esse vem açúcar, né, na corrente sanguínea, que é o carboidrato. Então, esse açúcar na corrente sanguínea, o pâncreas vai, libera a insulina, o pâncreas, tá? Uma pessoa normal, o pâncreas libera a insulina e vem captar essa glicose, esse açúcar do sangue, transformando em energia. A gente gasta muita energia fabricando leite, né? Dando de mamar. E no dia a dia, não é mesmo, né? O que acontece? Uma mãe que tem a diabetes tipo 1, ela vai ter que ter um acompanhamento. Por quê? Porque talvez ela precise aumentar a dose de insulina, né? Porque senão acontece uma hipoglicemia. Então, é muito perigoso, porque se tem uma queda muito grande, essa mãezinha pode entrar em coma. Né? Então é muito importante. Então ela precisa ser muito bem orientada, até em questão Uhum. de alimentação antes, né, da mamada, a quantidade de insulina que ela vai estar aplicando, porque quem tem diabetes, a gente coloca o quê? Uma insulina, a gente faz uma contagem de carboidratos, tem toda uma orientação e sim, ela precisa muito, é uma alimentação super, né, toda arrumadinha alimentando bem, tá? Não é uma questão, você não pode, você não. Tem uns horários, bonitinho. Até porque a criança que está amamentando, a gente, que a gente ai, indica uma amamentação livre de demanda, né? Então, o neném vai amamentar, você não tem um horário. Meu neném vai amamentar 6 horas, 9 horas, meio-dia. Não é assim, né? Então, a criança é livre de demanda. Tem dia que a criança vai ficar amamentando e você, meu Deus, por favor, vou fazer nada, né? A criança marca do peito. Então,
a gestante que tem diabetes tipo 1, ela precisa sim. A gestante que tem diabetes tipo 2, que geralmente a diabetes tipo 2, ela vem questão da obesidade, né? Do ganho de peso, não da gestação, tá? Uma gestante que já tem, né, engravidou, né? Ou até mesmo da gestação gestacional, né? A diabetes gestacional. Então, ela vai ter as mesmas indicações que eu coloquei aqui. É uma alimentação saudável, né? Então, se ela já vem com alimentação saudável, é difícil ela ter uma diabetes gestacional. Já a mãezinha que tem a diabetes tipo 2, é aquilo, é cuidar também, né, durante a gestação e comer alimentos saudáveis, né? Mas, nossa, mais ainda evitar mesmo o excesso de doce, o excesso de fritura, né? Aqueles alimentos mesmo mais industrializados, mais refinados. É como se fosse uma mãe sem diabetes, né? Uma alimentação saudável. Então, o extra mesmo seria para a mãe que tem diabetes tipo 1. Dá bem para a gente fazer Então, mesmo. para a gente trazer a última pergunta e conseguir encerrar aí nossas perguntinhas. Depois vou dar uma olhadinha nos comentários aqui enquanto ela responde a última para ver se tem mais algo. Então, o que que você traz de orientação final? Eu acho que essa pergunta aqui ela vai fechar bem a nossa live. Como posso me alimentar para enriquecer meu leite para o bebê? A gente estava falando, né? Uma alimentação saudável, alimentação que tenha fibras, né? Frutas, legumes, leguminosas, cereais, então tudo, né? Essas coisas gostosas que a gente gosta, serve para enriquecer o leite do seu filho, né? Se você está comendo bem, seu filho também vai estar comendo bem, então cheio de nutrientes. Uma coisa que eu falo, gente, além da água, claro, é muito importante, gente, mastiga. Mastiga. Se você não mastigar, infelizmente vai ser tão difícil fazer essa digestão, o seu intestino não consegue fazer a absorção desses nutrientes. Então, não adianta você estar comendo bonitinho, variado, se você não mastiga. É muito importante mastigar. Independente se você é mamãe, é uma gestante, se você está dando de mamar agora, pessoas normais, mastigue, por favor. Ajude, ajude seu corpo, porque assim, tem pacientes que comem direitinho, mas infelizmente, né, não mastiga. Ah, então vamos ajudar também. Eu queria falar só mais uma Pode, coisinha também claro. sobre leite fraco. Então, a gente vê muito isso, né? A mãe acha que o leite é fraco, dela é fraco e quer até passar para outra pessoa. Ai, né? Eu passar meu neném para Heloísa mamar. Gente, isso não pode, tá? Isso não pode, isso é uma alimentação cruzada, é Utilizava-se uma alimentação antigamente, não cruzada, pode mais. né? Isso usava muito, inclusive a minha mãe mamou em outra pessoa. Então, questão do leite fraco, até se você estiver desnutrida, o seu leite não é fraco, né? É muito, é O corpo, muito ele é lindo maravilhoso. isso. Ele é perfeito. Maravilhoso. Nossa, maravilhoso. Então, se você mesmo está com deficiência de alguma coisa, de algum nutriente, né? Toda a produção do seu leite, ele é feito para o seu filho, tá? Não é para o filho da sua irmã, não é para o seu sobrinho, tá? Não é para o filho da sua amiga. Então, não existe leite fraco, tá? Se o leite foi produzido para o seu filho, ele é suficiente, tá? Ele vai, como fala, ele vai sustentar o seu filho. Agora, meu leite é fraco, ele fica mama e nunca está satisfeito. Não é o leite, ele não está mamando, ele não faz a pega.
Ele tá Sucção não só, a nutritiva. sucção dele tá errada, né? Isso. É a mesma coisa, ai, eu não tô produzindo, meu peito tá super murcho. Não é. É porque não tá tendo um estímulo para essa produção. Então, o que que você vai fazer? Pedir orientação, né? Porque seu filho não tá amamentando. Esse negócio de ficar, né? E chorando, tá com fome toda hora, é Fica porque ele não tá se alimentando. Lembrando que a primeira a mamada, né? Primeiro sai o com quê? Sai um leite mais líquido, que é para saciar a sede da criança, né? E o outro sai com mais gordura, né? Que ele vai o quê? Saciar a fome da criança. Então, como ter aquele negócio, ai, mama de um lado, mama do outro. Esse negócio é importante na esvaziar a amamentação, mama, sim. No amamentar, quer dizer. né? Então, isso. Então, vê qual que ele, né, vai primeiro e olha questão do jeitinho da boca, por quê? Porque ele tem que Auréola. abocanhar até a auréola, né? Então ele vai, não vai ficar ali no bico ali, ó, né? Machucando o bico. Então é importante isso, né? Às vezes a gente fica tão desesperada porque ele não mama, ele não coisa, e o que que a gente faz? Joga a fórmula no bichinho, mamadeira é bico. Então tudo isso atrapalha. Eu fui amamentada só até 3 meses, né? Então, o que que tinha? O que que era? Provavelmente, às vezes eu não fazia essa sucção direito. Talvez, como é muito da chazinho, na chuquinha, né? Talvez eu já, né? Já tinha isso, água também. Então, pensa um bico de mamadeira. Você não precisa fazer uma Facilidade, né, de sucção, receber. né? Para aquela. Isso é uma facilidade. Então, isso, gente, tira isso Calculou, da né? vida dessas crianças, né? Que só vem atrapalhar. E com certeza, se você dá uma chuquinha, uma mamadeira, nem sei se fala chuquinha mais, mas a mamadeira, o bico, são coisas muito fáceis dela ficar chupando, né? E a mamadeira, pra você ver, sai muito fácil. Você acha o quê? Que ela vai Que for preferir a mais mamadeira fácil, ou o seu criança peito? inteligente. Né? É uma pessoa fazer força, né? Então, enfim, tranquilo. Então, É, fica, não fica existe o leite atenta a fraco, isso. existe a pega errada. Se seu bebê está chorando excessivamente na hora de mamar, com recorrência, fica atenta a isso. A sua pega pode estar errada, o posicionamento em que você está desconfortável, então essa criança não consegue abocanhar essa areola por completo, tá? É, e você, quando você se refere a leite fraco, lembra lá daquelas mães daqueles países, sabe? Pobres, que não tem estrutura nenhuma. Você vê aquelas mães com aquele corpo físico, chega a estar aprofundando assim as costelas e elas estão amamentando. Então, assim, a sabedoria de Deus ela é perfeita. A produção desse leite, é igual ela falou, ela é adequada para o seu filho. A quantidade também é adequada para o seu filho, por quê? Porque conforme ele vai fazendo a sucção, o seu corpo vai produzindo mais. Agora, se não tem sucção, existe um fator inibitório que o nosso organismo ele tem quando a criança não faz a sucção. Então, se a criança não fizer a sucção, o seu corpo entende que não precisa mais produzir leite. Então, para. Por isso que quando a mãe faz percebe, meu bebê tá agitado, tá chorando, eu acho que é fome. Seu bebê tá agitado, chorando, acho que é fome, dou a mamadeira, aí o seu seio fica lá, cheio de leite. Aí, o que que seu corpo entende? Oi? Não precisa produzir, vai estar cheio ainda, então parei. Aí vai acontecer o desmame precoce, Oi? né, dessa criança, tanto pela questão de confusão de bits, por achar que a mamadeira é mais fácil, porque a criança é muito inteligente, a adaptação deles é muito rápida, e pela facilidade, porque a mãe vai dar aquela mamadeira, aquela fórmula pesada para o bebê, ele vai capotar, gente, ele vai dormir.
Ele vai dormir, você vai achar que ele está saciado e fechou tudo, falando, nossa, realmente era fome. E na verdade Ia. era erros que você estava cometendo antes, né? Falhas aí nesse processo da amamentação que você acabou, né, provocando aí um efeito de desmame precoce nessa criança. Entendeu? Justamente. Inclusive, né, quando a gente acontece isso, né? Às vezes até mesmo o leite fica, fala, né, empedrado, né? Alguma coisa assim, né? E aí acontece também, né, a mastite também, né? Que muitas mães também já afastam o filho, né? Não quero, né? E já coloca Lactente as não é fórmulas, indicação né? de desmame, tá? Então, você já Lembrando as tá o quê? mamães, não é indicação de é doloroso, tem que buscar tratamento o mais rápido E possível, nem, mas não é indicação de desmame desse bebê, tá? e nem uma pele Exatamente. vive, viu, gente? Alergia, tá? Também não. O que acontece? Aí, essas fórmulas, né? Elas vêm. Aí você entra com essa fórmula muito, né, precoce. O que que vai acontecer? Não, O intestino do seu filho não está preparado, entendeu? Para essas fórmulas. Então, o risco dele ter uma alergia, o risco dele ter diabetes, o risco dele ter um câncer, né? As doenças mais consequência futura. avançadas, conforme o estilo de vida, vai aumentar. Vai aumentar. Já viu quanto a gente brincava assim, ah, filho de pobre não pode ter essas coisas não, que é de alergia, essas coisas, né? E é incrível, acho que não sou tão velha assim, mas na minha época não tinha tanta, como é que fala? Presença de chocolate, de balinha, de chiclete, pirulita, essas coisas que criança hoje, gente, hoje é normal, né? E aí, para a gente resgatar isso, o tanto de criança que está doente, o tanto de criança que eu vejo com colesterol alto, obesidade infantil. Então, tudo isso, gente, vem lá, inclusive do parto, né? Inclusive do estilo que foi o parto. Foi normal, foi cesáreo. Então, tudo isso, né, acontece aí na vida do seu filho. Pode ser coisas boas, né? Coisas ruins também que vêm vindo desde a sua Então, alimentação na gestação, é tá bom? isso. Nossa, eu Acho queria que é agradecer isso. demais, Thaís, as suas considerações, a sua troca de conhecimento, as suas instruções para as mamães que estão aqui. Eu acho que tem papai também aqui, pelo que eu percebi. Muito Ai, obrigada por você aqui, dispor esse eu que tempo de estar aqui agradeço. comigo, tirando essas dúvidas, tá bom? Agradeço muito, gratidão por isso, tá bom? E a vocês que estão aqui com a gente até agora, muito obrigada. Essa é a nossa segunda live. Eu vou deixar ela salva, tá? Vou colocar lá no feed. Vai acompanhando, vou deixar a Nutri marcada. Quem quiser tirar mais dúvidas também, pode chamar tanto eu quanto a Nutri lá no direct lá, que a gente tira essa dúvida de vocês. E assim, gente, maternidade consciente, com conhecimento, ela se torna mais leve, ela se torna prazerosa. Amamentar é prazeroso, cuidar do seu filho é prazeroso. A recompensa é quando você olha lá assim e fala assim: nossa, olha que criança saudável mais linda. E independente se a sua criança tem alguma doença, alguma coisa, se você está dando o seu melhor, está nutrindo ela bem, está cuidando dela bem, você está conhecendo o seu bebê, também você está de parabéns. A gente costuma falar muito assim, né? Ah, não, sem considerar assim algumas exceções. É porque a gente vai falando para um público maior, mais aberto, mas quem tiver as suas exceções e quiser deixar mensagem para a gente também, a gente tem um carinho enorme de responder, porque às vezes não quer se expor, não quer trazer algumas dificuldades que encontram aí, mas pode compartilhar com a gente que a gente vai responder vocês e a gente lembra sempre de vocês com carinho, tá bom? Eu agradeço demais. Eles vão encerrar a nossa live. Era para ser meia hora, Era mas meia foi muito hora, bacana. Muito obrigada. Você quer falar alguma coisa? mas foi. Obrigada.
Quero agradecer também, né? Teve várias participações gostosas aqui, boas. Agradecer pelo convite. Lembrando, eu não sou nutricionista materno-infantil, né? Eu não sou especializada nesse nicho. Eu atendo grávidas, né? Durante a gestação, né? Para uma alimentação mais saudável. Recebi esse convite da minha amiga maravilhosa, né? Que está nesse caminho aí da enfermagem, né? Materno-infantil, muito linda. Então, não podia recusar esse convite, tá? Temos nutricionistas maravilhosas, materno-infantil, tá? Vale muito a pena vocês procurarem, vocês terem orientação. Nutricionista, gente, é igual médico, né? Cada um tem sua especialidade e é muito válido isso, tá? Agora vocês têm mais, né? Hoje em dia a gente tem mais profissionais, a gente tem como informações de como recorrer, né? Então, aproveita porque tem muita gente que sabe bastante. Não fica no Google, ai, como aumentar meu leite, ai, como não sei o quê. Gente, isso é um perigo, tá bom? Então, faz uma coisa que é Uhum. mais natural e é mais certa. Tá com dificuldade desse neném fazer a pega? Liga para Elô, fala assim, Exatamente. Elô, me ajuda. Então, é muito importante. É isso. Eu quero muito agradecer. E Ai, que precisando de maravilha. mim, estou à Muito disposição. obrigada, Tá bom? obrigada a todos. Gente, um bom dia, um grande abraço e espero vocês até a próxima.